Shalom Brahá a todos, muito bom mais uma vez estarmos aqui reunidos. Gente, como assim a nossa semana está sendo bem corrida, eu não estou conseguindo gravar durante a semana, gosto de gravar sempre antes da Parashá, tá? Para as pessoas durante o Shabat, para quem guarda o Shabat, já vim estudando e ver o que é o assunto, né, da Parashá. Então eu não estou tendo tempo de fazer durante a semana no YouTube, porque, por exemplo, se eu faço o vídeo na segunda, ele só sobe na terça, porque o YouTube ele demora muito subir vídeo ao vivo. Então eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo aqui no Instagram e já coloco na hora no feed e já salvo ele e já jogo no YouTube, entendeu? Que fica ali certinho. Então, gente, essa semana a Parashá é Toledot. Eu sei que toda semana é cansativo, a gente está falando o que é Parashá? Parashá são porções que é lida toda semana pelas pessoas que Shalom Antu, Shalom Tiago, toda semana são lidas. E essa semana nós vamos falar sobre uma Parashá que é muito legal. Fala sobre o guisado, quando Jacó estava fazendo guisado, Isaú pediu, me vende sua primogenitura, entendeu? Então essa semana é sobre esse assunto, a Parashá Toledot. O que significa Toledot? Genealogia. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Para quem gosta para quem é servo do Eterno, para quem quer se achegar ao Eterno cada vez mais, todos os dias, tem partes que a gente tem o costume de ler na Bíblia. Baruch Hashem, graças a Deus, quando eu comecei a ler as Escrituras, eu não tive o costume de ler nota de rodapé, eu nunca li. Eu falava assim, a próxima vez que eu ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia e a nota de rodapé. Graças a Deus eu nunca fiz, porque ali só tem coisas que não prestam, tá? E uma coisa que a gente não gosta de ler na Bíblia, primeiro, livro de Levítico. A gente não gosta de ler livro de Levítico, porque Levítico é muito sangue, fala de sangue, mata um animal aqui, mata um animal lá e joga sangue, não sei o quê. Só que você só consegue entender o serviço que é feito para o Eterno e as coisas que estão acontecendo hoje, a partir do momento... Gente, olha lá, temos um visitante. Cris, que fala Shalom. Aí, ó, falou com o rabo. Então, você só consegue entender o serviço que era feito. Gente, nós que somos acostumados, digamos assim, com igrejas e ver como que era o serviço feito pro Eterno, gente, a gente fica assim, que doideira, cara. É muito doido. O livro de Levítico é assim, pra gente começar a absorver aquilo demora, tá? Porque é muito difícil. Então, por isso tem muita gente que pula. Mas depois que a gente começa a estudar e querer se aprofundar, a gente quer saber qual o tamanho que era o Beit HaMikdash, qual era o sacrifício, qual o tipo de sacrifício, se eles comiam o sacrifício que eles comiam, que eles não comiam, entendeu? Então, é muito detalhe que a gente assim fica apaixonado de saber. Outra coisa, a partir do momento que você vai aprendendo, se você quer conhecer as Escrituras, é um conselho que eu dou. Nunca pule genealogia. Sabe lá em Gênesis que fala assim, a primeira genealogia que fala em Gênesis, essa é a genealogia de Adão, quando Deus fez o homem do pó da terra. E Adão tinha tantos anos quando gerou tal. Se eu não me engano, não fala da genealogia de Caim, não. Eu acho que devido ao assassinato, para quem quiser ver o estudo sobre Caim, tá? É pesado, mas tá lá na Parashá de Bereshit desse ano. Eu fiz 2 Parashiot esse ano, de Bereshit. Uma totalmente dentro das Escrituras e outra totalmente fora das Escrituras. E é assunto bem polêmico. Aqui, 5 minutinhos, você desliga lá o forno pra mim? Lá vai ficar meio... Eu acho que não vai ficar muito boa, não. Então, não tem como. E quanto mais você se aprofunda nas Escrituras Sagradas, você quer anotar números, com quantos anos tinha, e depois você fala bem assim, mas
Se Noa nasceu aqui, aqui foi os anos de dilúvio, quantos anos Abraão foi chamado, então, você começa a fazer uma conexão de tudo. E muitas vezes você olha, porque fulano era da terra de não sei o quê. Aí você pergunta, que terra é essa? Mas aí se você olhar na genealogia, você começa a ver de qual terra que estava falando nas escrituras. Porque quando fala terra, por exemplo, aqui no Espírito Santo, se bem que o Espírito Santo é homenagem a quê? Você sabe dizer? É o Espírito Santo mesmo, será? Porque tipo assim, São Paulo eu acho que é o Rachali, eu acho que é em homenagem ao apóstolo Paulo, né? Porque para a igreja católica virou o Santo Paulo, um negócio assim. Então existe o nome do lugar, ou é referente a alguma figura pública, alguma coisa assim, que seja religiosa ou não, ou um político, ou algum morador, entendeu? Então, quando você fala bem assim, na terra de Avilá, e o rio circulava a terra de Avilá. Que terra de Avilá é esse? E depois você vê nas escrituras quem foi Avilá, entendeu? Então, não tem como você estudar as escrituras sagradas e pular a genealogia. Mas, enfim, você está começando agora, tudo bem, tudo tem seu tempo, para você começar mesmo. Se você fala bem assim, não, eu já li a Bíblia inteira, então você não entendeu foi nada, tá? Para você começar a entender a Bíblia, você tem que ler ela pelo menos inteira umas 3 vezes. Aí você começa inteira as 3 vezes. Mas a Torá, por exemplo, você tem que ler ela, para você começar, você tem que ler 5 vezes. Aí depois você segue adiante. Não é fácil, gente. Não é fácil entender, compreender as escrituras. E se a gente pega e não analisa, não estuda e fica apenas ouvindo o que fulano falou... Peraí que saiu, bloqueou a tela. Ixi. Se você ficar só ouvindo o que fulano falou, porque meu pastor falou, entendeu? Você corre o risco de perder a sua alma, entendeu? De ter um mundo, uma parte no mundo vindouro, porque você deixou uma parte tão importante na mão de pessoas. Não estou falando aqui de religião judaica, que é a que eu me identifico mais. Não estou falando de católico, não estou falando de evangélica, não estou falando de umbanda, não. Eu estou falando de ser servo do Eterno. O Eterno escolheu nenhuma religião, ele não pregou nenhuma religião, ele não ofereceu nenhuma religião. Ele ofereceu um modo de vida para quem fosse povo dele. Tinha o povo que não era para ele. Tinha, gente, nem todo povo era povo da terra. Quando ele fala mesmo sobre os alimentos, um alimento que foi morto, de qualquer forma, tal, dá ele para aquele fulano de lá, que ele não faz parte de vocês. Então a gente sabe que nem todo mundo faz parte do povo da terra, tá? Então vamos lá, gente. A porção dessa semana está em Gênesis 25. Nós começamos agora a leitura da Torá, né? Começar novamente o estudo da leitura da Torá. Nós estamos na sexta paraxá. Paraxá são porções. Toda semana a gente lê uma paraxá diferente. Vai lá no meu canal, Torá é o Caminho, no YouTube, tá? Que tem, assim, 2 anos já de... Nossa, que parece que é muita coisa, mas toda semana tem um estudo. De estudos explicando sobre a Bíblia, explicando sobre a Torá, tem algumas coisas também sobre os escritos nazarenos, tá bom? Então, estamos na Paraxá Toledot, está em Gênesis 25, 19 ao 28, 9, tá bom? Paraxá Toledot. Eu não vou ler direto do hebraico, senão eu vou perder muito tempo. São 3h30, eu tenho até 4h30, 4h40 no máximo para poder fazer esse essa aula, para a gente já se preparar para o Shabat, que o Shabat já está chegando. Essa é a genealogia de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E aconteceu assim. Tenta ver o que o Rodrigo quer. Ele tá me ligando. Fala que eu não posso atender agora. Essa é a genealogia de Sarraque, filho de Abraão. Abraão gerou de Sarraque. E aconteceu assim. Sarraque, com 40 anos de idade, aqui,
Tem um rapaz lá, tá? Pra abrir, mas se não tiver alguém... Tá bom? Esta é a genealogia de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e aconteceu assim. Isaac, com 40 anos de idade, foi quando tomou Rívika, a filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Lavã, o arameu, para ser mulher. E implorou Isaac a Adonai em favor dessa mulher. A gente viu sobre essa história na semana passada, né? E implorou Isaac a Adonai em favor de sua mulher. Ele já tinha 60 anos quando os meninos nasceram, entendeu? Pois ela era estéril, ela não tinha filhos. Sara era estéril. Sara foi estéril a vida toda. Ela nasceu estéril e morreu estéril. Ah, mas como que ela morreu estéril se ela teve Isaac? Ela teve Isaac, porém Isaac foi um milagre. Foi o mover do santo, do eterno, que fez que ela engravidasse. Tá? E Rívika também. Rívika também era estéril. Tanto que depois que ela teve Isaac, ela não engravidou, entendeu? Nunca mais. Ela já teve logo os gêmeos e não engravidou mais, entendeu? Ela não foi curada. Raquel foi curada porque ela teve 2 filhos. Ela, no começo ela era estéril e o Eterno abriu a madre dela e depois ela teve o outro. E teve até aquela situação que Jacó falou dos ídolos, olha, com quem tiver que ele pague com a vida, e logo depois ela morre, né? Ela não conseguiu nem chegar ao caminho que eles estavam. Muito interessante essa questão, tem que tomar muito cuidado com essa questão de você jurar pela vida, entendeu? Essas coisas assim. Então, aí implorou, versículo 21, implorou Isaac a Adonai em favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. Adonai ouviu-lhe a oração e Rívika engravidou. Ele não fez igual, Rívika não fez igual Sara. Provavelmente não. Se nós hoje, 3.000 anos depois, nós sabemos da história de Sara com H, essa história toda, imagine eles que era uma história recente, entendeu? Que Isaac viveu aquilo. Então, Rívika não fez aquela, não sei se é besteira, tal. Só que a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que parar, tem que parar de achar que Abraão, Isaac e Jacó eram santos. Não, eles eram pessoas comuns, entendeu? Eles tinham erro. Gente, se for falar a partir do que aconteceu, resolveu? Se for falar a partir das coisas que aconteceu por causa desse nascimento de Isaac, e depois de Jacó, a questão da primogenitura, e depois teve que fugir, foi lá para Lavã, chegou sem dote nenhum, entendeu? Desliga o forno. Desculpa, gente, é porque é sexta-feira, né, gente? É difícil. Então, sem dote nenhum. Então, você vê quão disfuncional era aquela situação toda. Até mesmo porque daqui a uns dias nós vamos começar a falar daqui a uma paraxá, a gente vai começar a falar da fuga de Jacó e dos filhos que ele teve filho com a mulher, teve filho com a mulher, depois a concubina. Imagine que inferno que era viver naquele meio. Imagine assim, o estupim da bomba. A gente, em Israel, quando a gente está em Israel, tem muitos turistas, muitos cristãos, os cristãos ficam bem tranquilos, tal. É como se os cristãos fossem café com leite, tá? Lá em Israel. Só que você vê os essênios de um lado, você vê os muçulmanos de outro, e Israel no meio. Então fica ali, parece que você está no meio perto do estupim da bomba, pronto para explodir. E imagine você viver no meio daquela família de Jacó, com Lia, com Raquel, com Bilá, com Zilpa, aquele monte de filho. Não, mas eu sou o filho da mais amada, mas a minha mãe tem mais filho. Aí os outros filhos de Zilpa e de Bila, imagine que eles ficavam bem mais para baixo. Né? Não, você é filho da concubina, você não chega aqui perto não. Entendeu? Então, nossa, a gente tem que parar de endeusar Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram seres humanos e eles cometeram erros.
igual todo mundo comete, tá? Então eram famílias normais de hoje em dia. E se você, quando eu falo que a gente não pode desprezar a genealogia, toda essa confusão, tá certo que ali entre Isaac e Ismael não, desculpa, entre Jacó e Esaú, começou uma briga a partir deles mesmos, porque imagina, lá em Noa, volta lá na Paraxá de Noa, se você não viu, volta e veja isso tudo. Lá em Noa, a gente fala sobre quando Noa amaldiçoou. Então, lá os filhos de Canaã, que na verdade Noa não amaldiçoou Cã, ele amaldiçoou Canaã. Então, imagine Canaã, quando ele via um descendente de Shem, que Noa falou que vocês vão ser servos de Shem. Então, quando via, eu acho que já chegava querendo matar eles, entendeu? Não queria baixar a cabeça, não, você não vai se bancar aqui, não. Não vai, essa profecia não vai acontecer, entendeu? Então, já começou aquela questão com os 3 filhos de Noa. Aí teve a questão de Isaac e Ismael. Essa briga toda mundial que existe, que é uma briga mundial, é uma guerra mundial, existe a partir de confusão em família. A gente vê o que é problema de nós como pais amar um filho mais do que a outro filho, se atentar para um filho mais do que a outro filho, entendeu? Tem consequências. A gente vê que são erros, né? Porque nós somos pais, nós somos mães, então nós estamos propícios a erro. A gente vê lá que o Eterno, ele se agradou da oferta de Abel, e não se atentou à oferta de Caim. Mas o Caim, querendo ou não, Caim ele vai ficar com raiva do Eterno? Não, ele ficou com raiva de Abel, porque se tiver só eu, entendeu? Eu vou ser o preferido, entendeu? Assim, igual por Abraham, quando o Eterno falou bem assim, ó, pega o seu filho, o único filho a quem você ama. Então era claro ali que Abraham não amava Ismael, gostava como filho e tal, mas não amava Ismael. A gente vê que Isaac, o Eterno fala, Isaac amou Esav, né? Porque eu tenho que mudar a questão de Esaf e Esaú. É Esav, não é Esaú. Por quê? Porque com a letra Shin, tá? Que se escreve o nome, Esaf. Só que aqui no Brasil, como a letra Z e o S tem o mesmo som, então eles falam Esaú. E o V em hebraico tem o mesmo som. Se ele tiver o dagueche no meio, ele é o U. Se ele não tiver dagueche, se ele tiver um dagueche em cima, ele é O. E se ele não tiver dagueche, ele é um V. Entendeu? Então, muitas pessoas pensaram que é Esaú, mas não é Esaú, é Esav, o nome dele. Então, a gente vê que o Isaac amava Esav. A gente vê que Jacó cometeu o mesmo erro amando mais José. Entendeu? O que eles fizeram? Venderam José. E aquelas fofocas que José fazia também ajudava bastante, né? Nessa questão toda, para ter uma confusão, um estupim no meio deles. E imagine e quanto que José sofreu. O Eterno tem os meios dele. Ele já tinha tudo programado, entendeu? E a gente tem que entender o quê? O que é vontade, o que é permissão, entendeu? Vamos lá, capítulo 25, versículo 22. Os filhos lutaram tanto dentro dela, pois ela disse, se isso continuar dessa forma, por que eu continuarei a viver? Por isso ela foi perguntar a Adonai. No Talmud fala, no Talmud não, minto, no livro Sefer Yashar. Esse livro Sefer Yashar, ele é um apócrifo, tá? Igual o livro de Macabeus, é apócrifo também, igual tem vários outros livros que eu acho que deveria estar no cânon bíblico, mas a Igreja Católica não deixou entrar no cânon bíblico. Por que não entrou? Muitos deles iriam desmascarar, né? Na verdade, a realidade.
Oh, meu Deus, travou de novo. Ia desmascarar a realidade. Então, lá em Josué, você vê falando sobre esse livro, Yashar, tá? É Yashar em hebraico, mas ele vai estar em português, é livro dos justos. Nesse livro do Sefer Yashar, fala sobre... tem uma parte lá que fala, em Josué, que fala bem, se por acaso não está escrito no livro dos justos, então você está falando, não está escrito no livro dos justos, então quer dizer que é um livro confiável. E nesse livro ele fala que ela sentia muito e era visível que estava acontecendo alguma coisa. E Isaac levou ela no Monte Moriá e lá levou ela lá para ela orar ao Eterno. E lá o Eterno respondeu o que estava acontecendo. E ele lhes respondeu: existem 2 nações entre seu ventre. Só mais uma dúvida, tirando só uma dúvida. Não era tão longe, mas também não era perto, era coisa de... É uns 100 quilômetros de Beersheba. Beersheba fica para cima um pouquinho de Hebron, até Jerusalém. Não chega a ser 100 não, né? Um pouco mais, um pouco menos. Eu acho que não chega nem assim. Entendeu? Então não era muito longe, não. Aí eles levaram, Isaac levou ela lá, pelo menos está no livro no Sefer Yashar. Que ele respondeu: existem 2 nações entre seu ventre. Desde o nascimento, eles serão 2 povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando o tempo do parto chegou, havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro a sair era vermelho e todo recoberto de pelos, como um casaco. Por isso ele foi chamado Esaf, completamente formado, isto é, já tendo pelos. A raiz do nome Esav e Shalom são equivalentes, tá? Quer dizer completo. Shalom é tudo completo, tudo em paz, tudo pleno, entendeu? Então, a raiz é a mesma. Se você fazer a gematria de todos os de todas as letras, dá o mesmo. Então seu irmão surgiu com a mão agarrada no calcanhar de Esav. Por isso ele foi chamado Yaakov, mão que segura o calcanhar. Yaakov, Kev quer dizer calcanhar. Ya, que é o Yud, quer dizer mão. Então, Isaac já tinha 60 anos quando ela deu à luz aos 2. Então, quando você pensa que às vezes que Jacob, porque o nome de Jacob quer dizer enganador. Gente, quem fala isso não entende nem de português e nem muito menos de hebraico, tá? Jacob, mão que segura o calcanhar. Isso que significa o nome Jacob. E cresceram os rapazes. E aconteceu que Esaf era um homem conhecedor de caça, um homem de campo. Jacob era um homem íntegro que vivia em tendas. Isso é Torá, gente. Ele vivia em tendas. Quer dizer que Esaf vivia num apartamento de luxo? Não. Ele vivia em tendas também, mas ele ficava muito pelo campo. Já o Jacob, ele vivia em tendas. Os nossos sábios, eles dizem que essa tenda que eles viviam, que fala que sim, ele vivia em tendas, na verdade está aqui, Yoshev, Yud, Shin e Vet. Yoshev, ele pode ser habitar, morar ou sentar. E como a gente está falando aqui que Esav, ele era um homem conhecedor de caça, um homem do campo, mas que ele morava numa tenda também, né? E então Jacó também morava em tenda, mas quando fala que a questão de Yoshev, ele se assentava em tendas. Então os nossos sábios dizem que ele ficava nas tendas aprendendo o quê? Aprendendo a Torá, mas não existia Torá. Quando a gente vê lá em Gênesis 20 que Abraão seguiu mandamentos e estatutos e juízos, entendeu? Mandamentos é coisa simples, por exemplo, não amaldiçoa sua mãe, seu pai, honra seu pai e sua mãe, não matar, não roubar. Mas quando fala dos estatutos, dos ruquins, que é o que fala na Torá, no hebraico, são mandamentos suprarracionais, que você não entende por quê. Então não existia uma Torá escrita, mas de certa forma, eu não sei qual o conteúdo original e verdadeiro dela, existia uma Torá
Shebel-P, que passava de boca em boca, que falava lá desde quando aconteceu a criação de Adão, como que era, como que eles começaram a se voltar para o eterno, entendeu? Então, acredito que essas coisas eram passadas para Yaakov. E amava Isaac a Esaf, pois a caça estava na sua boca. No original está falando assim, e amava Isaac Esaf, pois a caça estava na sua boca. Só que nas escrituras, aqui eu vou pegar na judaica, aqui ó, tradução, tá? Para você ver, quando se trata de tradução, amém, shalom, shalom a todos. Quando a gente fala de tradução, nenhuma tradução é boa, porque ela fica muito a desejar, ó. Isaac preferia Esaf, mas não é preferia, era amava. Pois ele gostava de caçar, não era gostar de caçar, aqui tá, porque a caça estava na sua boca. E Rivka amava Yaakov. O que pode ser essa caça estava na sua boca? Muitos dizem que ele falava que caçava, mas não caçava, que ele mentia. Eu não acredito, na verdade, não é que eu não acredito, porque não tem como a gente falar que não acredita nisso ou naquilo, porque tudo pode ser, entendeu? Mas eu acredito, eu ouvi um estudo uma vez que ele imitava o som dos animais. E nisso que ele imitava o som dos animais, os animais eles se aproximavam, ele tipo... quando você quer chamar a galinha, não veio um monte de galinha, fica fácil para você pegar. Já Esaf fazia essa mesma coisa, entendeu? E eu acredito muito nessa opinião. Certo dia, quando Yaakov preparou um cozido, Esaf chegou do campo exausto. Ele disse a Yaakov, por favor, me deixa devorar um pouco dessa coisa avermelhada. Ele fala, de vez em quando, me dá um pouquinho de comida, dessa coisa avermelhada. Eu acho que ele quis dizer bem assim, me dá um pouquinho dessa gororoba aí que você está fazendo. Dessa coisa avermelhada. Estou exausto. Esse é o motivo de ser chamado de Edom, vermelho. Por isso que Esaf é chamado de Edom, por causa desse guisado, né? Yaakov respondeu, venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Ele falou, veja, eu estou a ponto de morrer. Disse Esaf, de que adianta o meu direito de primogenitura? A gente tem que entender que há uma diferença entre a bênção, tá? Que o pai dá, todo pai, gente, todo povo do eterno, tal, é costume, claro, quando não acontece uma tragédia, a pessoa morre inesperadamente, mas quando a pessoa está chegando nos dias de morrer, ela chama os filhos e abençoa os filhos, isso era normal. Abraham, ele não abençoou Isaac porque ele estava lá cheio de filho, tendo que separar lá os filhos de Keturá para poder não pegar a bênção de Isaac na sua posição, tá? Mas ele não passou essa bênção, mas depois o Eterno veio e abençoou ele. De quem é a bênção melhor? Do Eterno ou de Abraão? Entendeu? Então, assim, é diferente. A primogenitura é aquela questão da herança, sabe? Por exemplo, são 2 filhos. E quando o pai falece, o que é que tem que pegar? Tem que pegar a herança, dividir por 3. O primogênito fica com 2 partes e o caçula vai ficar com 1 parte. Essa é a diferença da primogenitura. Então, Yaakov, aqui, ele não estava querendo, ele não estava de olho na bênção, ele estava de olho na primogenitura, na quantidade de bens, pelo que a gente vê aqui. O que acontece? Foi certo o que Esav fez de desprezar a primogenitura? É óbvio que não. Agora, você acha que foi certo o que Yaakov fez também? Digamos ali, quando Abraão morreu, Esav e Esaú tinha mais ou menos 15 anos. A gente não sabe exatamente a partir dali qual a idade que eles tinham quando aconteceu isso. Se eles eram novinhos, crianças, se eram mais velhos, entendeu? Mas o que Jacó fez, a gente não sabe qual o contexto todo, a gente, para poder supor, mas a gente imagina que não seja uma coisa boa que ele tenha feito, né? Jacob disse,
Primeiro jure. Então ele jurou, vendendo assim o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó deu-lhe pão e cozido de lentilha, e ele comeu e bebeu. Levantou e continuou o seu caminho. Assim Esaf demonstrou o pouco valor que sentia pelo direito de primogenitura. As escrituras estão dizendo assim. As pessoas falam assim, mas o que é esse cozido vermelho e tal? Gente, eu já comi sopa de lentilha e tem sopa de lentilha que ela fica assim, avermelhada. Não é porque é lentilha que fica verde, não. Então, há oportunidade e escolhas diante da dificuldade. Gênesis 26:1, direto do hebraico. E aconteceu uma fome na terra, diferente da primeira fome que veio nos dias de Abraão. E foi Isaque para Abimele, rei dos Filisteus, em Gerar. Ele ia fazer a mesma coisa que Abraão fez. Ele já ia lá para Palestina. Gente, agora discutir que esse pessoal que mora lá na Palestina são os filisteus, esquece. Não tem nem como. É como você discutir com terraplanista. Entendeu? Não tem. É a pessoa não saber nenhuma história e sair cagando pela boca. Desculpa a palavra. E apareceu para ele Adonai e disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que falarei a você. Permaneça nessa terra e estarei com você e abençoarei, pois darei essa terra a você e a seus descendentes. Cumprirei o juramento feito a Abraão, seu pai. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como uma estrela do céu. Darei todas essas terras a seus descendentes, e por meio de seus descendentes todas as nações da terra serão abençoadas. Em recompensa por atentar Abraão a minha voz e realizar o que lhe ordenei fazer, seguindo as minhas mitzvot, meus regulamentos e meus ensinos. É isso que eu estava falando agora há pouco. Não tinha mandamentos, digamos assim, escrita. A Torá foi dada lá no Sinai. Por isso, Isaac estabeleceu-se em Gerar. Os homens do lugar, 27, versículo 7. Os homens do lugar perguntaram a respeito da sua mulher e disse: ela é minha irmã, pois teve medo, dizendo: se disser que ela é minha mulher, eles poderão matar-me a fim de tomar Rivca. Além disso, ela é uma mulher bonita. Então, ele fez a mesma coisa que o pai dele, entendeu? Porque era natural o rei do local. Ninguém ousava a ser tão rachar, tão ruim a ponto de tomar uma mulher casada com o marido vivo. Mas ela viúva ele poderia tomar, a não ser Davi, né? Davi fez isso, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. O importante é a pessoa se arrepender de coração, né? A gente brinca assim, mas o importante é isso. A gente tem que aprender. Depois de ter vivido ali por um longo tempo, Abimele, rei dos Filisteus, estava observando de sua janela, quando viu Isaac acariciando Rivca, sua mulher. Olha, ela é irmã, então acho que é normal ele acariciar Rivca. Qual o problema? Eu não vejo problema. Por que ele olhou com maus olhos assim? Ou então foi uma carícia diferente, ou foi um beijo, alguma coisa assim. Coisas que não é coisas de irmão. Abimele chamou Isaac e disse: então ela é sua mulher. Todo rei filisteu, gente, o nome dele era Abimele, tá? Então, quando você vê Abimele, você não pensa que é a mesma pessoa, não, tá? Igual teve na novela, era o mesmo que deu em cima que pegou Sara, que levou Sara na época que ela estava grávida de Isaac, depois foi a mesma. Não, não é o mesmo, não. Abimele disse: por que você... Não. Abimele chamou Isaac e disse: então ela é sua mulher. Como você disse, ela é minha irmã? Isaac respondeu: agi assim por ter pensado, posso ser morto por causa dela. Abimele disse: por que você fez isso conosco? Alguém dentre o povo poderia ter facilmente dormido com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então, para você ver como que é pesado o pecado de adultério. Então Abimele advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher, com certeza será morto.
Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou. Adonai abençoou. Pelo simples fato de Isaac ter feito o que o Eterno falou, faça isso, e ele ouviu o que o Eterno mandou, ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Tinha uma fome, estava tendo uma fome na época. Por que tem fome? Porque tem seca. As pessoas não estavam plantando porque sabia que a semente iria morrer. E ele plantou e colheu 100 vezes mais. Ele conseguiu ainda abençoar outras pessoas, né? Próximo. O homem enriqueceu e prosperou muito, até tornar-se muito grande. Ele possuía rebanhos, gados e uma grande quantidade de servos, e os filisteus tinham ciúme dele. E os filisteus fecharam todos os poços que os servos de seu pai cavaram durante a vida de Abraão. Aí você pergunta, por quem que é esses filisteus? Filisteus são filhos de Canaã. Não vou entrar aqui, senão vai ficar muito longe. Eu vou ter que voltar aqui. Mas poderia mostrar aqui de onde que saem os filisteus. Os filisteus fecharam todos os poços que os servos de seu pai cavaram durante a vida de Abraão e encheram de pó. Eles eram invejosos, né? Porque eles não queriam a água do poço. Entendeu? Eles queriam só que ele não tivesse água, né? Os servos de Isaac cavaram no vadi e encontraram ali um poço de águas vivas. Diminui o volume, faz favor. Contudo, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Serrac e afirmaram, essa água é nossa. Por isso ele chamou o poço de Ezeque, discussão. Pois eles discutiram com ele. Eles cavaram o poço e houve discussão por causa desse também. Assim ele chamou de Sitna, inimizade. Sitna, se eu não me engano, Ai, deixa eu lembrar. É muita coisa, gente. Tem pouco mega. Sitna era mulher de Elifaz, mulher de Saul. Entendeu? Se eu não me engano. Ele partiu dali. Na verdade, Sitna não. Fica no local onde tem um parque chamado Timna Park. Que Timna é mulher de Elifaz. Ele partiu dali e cavou outro poço. E não houve discussão por causa daquele. Então ele chamou Rehoboth, amplo de espaço aberto. E diz, agora Adonai preparou um espaço e seremos produtivos na terra. Dali Isaac subiu a Beersheba. E apareceu na mesma noite, e Adonai apareceu na mesma noite e disse, eu sou o Elohim de Abraão, seu pai. Não tema, pois estou com você. Eu abençoarei e aumentarei os seus descendentes, por causa do meu servo Abraão. A gente acha interessante que quando Abraão ele ia orar, ele falava assim, Deus dos céus e da terra. Agora, para Isaac, ele fala bem assim, eu aqui sou o Deus de Abraão. Aí para Jacó ele falava bem assim, eu sou o Deus de Abraão e sou o Deus do seu pai Isaac. Seu pai Abraão e seu pai Isaac. Ali ele construiu um altar e invocou o nome de Adonai. Naquele lugar ele armou uma tenda e os servos de Sarra cavaram um poço. Então Abimeleque foi de Gerar ao encontro dele com seu amigo Ahuzá e o comandante do seu exército Ficol, né, que a gente lê na nossa Bíblia. Disse Issahac, por que vocês vieram até mim? Apesar de não serem tão amistosos comigo e me terem mandado embora. Eles responderam, vimos claramente que Adonai está com vocês. Por isso dizemos, haja um juramento entre nós. Façamos um pacto entre nós e você. Mas esse pacto não dá muito certo não, né? Porque é o pacto que Abimeleque está fazendo com Isaac, né? Mas futuramente não dá muito certo não. De que você não nos prejudicará, como nós não
ofendemos, ao contrário, apenas o bem mandamos em seu caminho em paz, pois você é abençoado de Adonai. Yitzhak preparou um banquete para eles e comeram e beberam. Quando você faz um banquete ali, é como se você estivesse fazendo uma aliança, tá? Então, cuidado com a mesa que você senta, cuidado com aquilo que você come. Quem tudo. você bota na sua mesa. Exatamente. Quem você bota na sua mesa. Agora a gente tem uma festa aí, ó, que as pessoas levam alimento, que esse alimento é oferenda a outros deuses. Ah, não, é festa de família. Não é, não. Pesquisa mais, estuda mais. Fala, Natal, fala. É o Natal, todo mundo sabe. Na manhã seguinte, eles se levantaram cedo e fizeram um juramento um ao outro. Então Isaac enviou-os em seu caminho e eles partiram em paz. No mesmo dia, os servos de Isaac chegaram e eles disseram a respeito do poço que haviam encontrado água. Por isso, ele chamou Shivá, o nome juramento 7. Daí o nome da cidade de Bexeba, Poço da Sete, Poço do Juramento, até os dias de hoje. Ó, eu não sou muito boa com esse negócio de internet, eu vou mostrar aqui Bexeba, mas eu não sei botar eu e tela junto, entendeu? Então eu vou passar o telefone pra cá. Não, eu vou... Peraí, calma, aqui, ó. Ó, vê se dá pra ver. Bexeba. Outra parte de Bexeba, ó. Esse aqui mesmo fica próximo onde tem fica próximo onde tem aquele... Esqueci o que eu ia falar. Fica próximo ao Tina Park. Toledote Genealogia. A primogenitura e a bênção. A gente mostra aqui que a primogenitura, ela não tem nada a ver com a bênção, tá? A bênção é uma coisa, a bênção é normal. Quando Esaf tinha 40 anos, ele tomou por mulher Yehudite, a filha de Beeri, o Riti, e Basmate, a filha de Elon, o Riti. Ele pegou duas filhas de Rete. Quem é Rete? A gente viu na semana passada que Rete era um dos filhos de Canaã, entendeu? Que o Eterno tanto fala para não pegar esse povo. Ele pegou e casou com 40 anos com as duas, e muitos dizem que foi ao mesmo tempo, que dormiam juntos, o casamento foi juntos, a noite de núpcias das duas foram juntas, e para elas, para aqueles povos, eram normais. Eram filhas de Canaã. Canaã, o que Canaã fez com Noa? Sodomizou o avô. Mas elas se tornaram um motivo de amargura para a vida de Isaac e Rivca. Com o passar do tempo, depois de Isaac ter envelhecido, seus olhos turvaram, de modo que ele não conseguia enxergar. Chamou Esaf, o filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: aqui estou. Olha, eu estou velho e não sei quando vou morrer. Então, digamos que aqui Isaac e Jacó tinham a mesma idade, 40 anos. Então, Isaac estava com 100 anos. Esaf tinha 40, Jacó 40, Isaac já tinha 100 anos. Não, 40 mais 60, 100 anos. Ele já tinha 100 anos quando ele chamou o filho, né, os filhos, para poder fazer a bênção. Ou dali para lá, né, com o passar do tempo, depois de Isaac ter envelhecido, seus olhos se turvaram, entendeu? Então, depois dele com 40 anos ter se casado com Erudite e com a Basmate. Olha, estou velho e não sei quando vou morrer. Por isso, por favor, pegue os seus instrumentos de caça, sua aljava com flechas e arco, e saia ao campo e consiga-me um pouco da caça. Outra curiosidade. Os nossos sábios dizem que até Isaac não tinha doença. Tipo assim,
Não, na verdade, não é que não tinha doença. A pessoa morria jovem. A pessoa estava ali, forte, daqui a pouco ela morria. Caía e morria. Entendeu? Então, devido a orações e falar com o Eterno, o Isaac foi pedindo que as pessoas mostrassem, né, com sinal que estava chegando a hora, tal. Tanto que em muitos momentos, Abraão, é dito pelos nossos sábios, tá? Que Abraão e Isaac, ele tinha a mesma face. Por quê? Porque Deus fez Isaac ser tão parecido com Abraão, porque no momento que Sara foi levada pelo rei de Gerar, ela estava grávida. As pessoas poderiam dizer bem assim, ué, ela saiu sem estar grávida e agora ela está grávida? O filho de Abraão fez o menino nascer com a cara de Abraão. Entendeu? Olha, sou tão velho e não sei quando vou morrer. Por isso, por favor, pegue um instrumento de caça, só aljava com flecha e arco e saia ao campo e consiga-me um pouco de caça. Prepare-a bem saborosa do jeito que eu amo e traga-me para eu comer. Então abençoarei como um primogênito antes de morrer. Agora eu fico a pergunta. Tá certo que a Torá foi entregue lá no Sinai. Beleza, mas o Eterno falava com Abraão. Ele acabou de falar aqui, ó, a gente vê nos versículos atrás, que Abraão seguia os mandamentos, estatutos e ensinos. Tinha mandamentos, estatutos e ensinos. Estatutos, mandamentos são aquelas coisas simples. Faça o bem e não faça o mal, digamos assim. É um mandamento simples que você sabe que você não deve fazer. Agora, estatutos são coisas que, tipo assim, você não responde. Tipo, não misturar o leite da cabra a carne do bezerro no leite da cabra, entendeu? Ainda tem discussões se é sobre o bezerro, se não é o boi. Eu não como, gente, eu não misturo leite e carne. Por quê? Na Torá tá falando assim, não misture o cabrito no leite da mãe. Não como o cabrito no leite da mãe. São 3 vezes que tá falando. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe. Então você pode levar como cabrito ou você pode levar como mamífero. Mas também você pode levar como não, é só o cabrito da mãe dele, porque vai matar a bichinha, entendeu? O leite que amamentou, ele vai ser cozido agora, você pode levar nisso. Porém, para mim fez bem, entendeu? Para mim fez bem, não fez mal. Então, eu levo isso para mim foi válido, tá? Então, assim, eu não posso falar que você não pode comer queijo com carne, judeu nenhum faz, tá? A ortodoxia nenhuma faz. O que pode fazer, nem os judeus, reformistas de Israel também não fazem, tá? Judeu reformista de Israel pode ser o judeu mais rebelde. Com isso, eles têm cuidado. Eles não têm cuidado com o Shabat de direito. Eles, acendem fogo no sábado. Mas você vai olhar lá no armário dele, tem essa faca aqui é para carne, essa faca aqui é para leite, essa carne aqui é para verdura ou peixe. Entendeu? Que é parve. Entendeu? Então, os mais rebeldes, judeus mais rebeldes, pelo menos essa parte, eles têm total zelo. Eles têm um zelo, assim, enorme com aquilo. Rívika estava ouvindo. Curiosa, né? Ela estava ouvindo. Quando Isaac conversou com seu filho Esaú. Por isso, assim que Esaú saiu para o campo, a fim de encontrar alguma caça e trazê-la, ela disse a seu filho Jacob: preste atenção, ouvi seu pai dizer a Esaú, seu irmão: traga uma caça e prepare bem saborosa para eu comê-la, então darei a você minha bênção na presença de Adonai antes de morrer. Agora preste atenção a mim, meu filho, e faça o que eu disse a você. Gente, não estou aqui para dizer que Rívika errou, que ela acertou, entendeu? Só que eu acho que já tinha uma promessa. O Eterno podia revirar o mundo. Se ele fez a promessa, ele iria cumprir aquilo que ele falou que iria cumprir. Então, quando Rebeca vai lá e fala, ele já tinha aquela promessa, Deus já tinha falado com ela, o maior vai servir o menor. E sabe o que eu acho interessante nisso? Eu acho interessante que Rívika amou mais Jacó. Geralmente, a mãe,
ela tem uma mania, ou ela é levada a gostar de filhos mais fracos, entendeu? Como o filho é mais fraco, o filho ele tem menos sucesso, digamos assim, a mãe fica mais puxando o saco dele, vai mais pro lado dele, assim, entendeu? Quando o filho é mais forte, se sobressai, ela vai pro lado do mais fraco, porque o outro não, o outro sabe se virar, entendeu? Então, eu acho interessante nisso, que mesmo Rivka sabendo que tudo já estava contra Esav, ela também ficou contra Esav, entendeu? Eu acho interessante essa situação. Pelo menos assim, a forma que eu penso, né? São pessoas e pessoas. Agora preste atenção a mim, meu filho, e faça o que eu disser a você. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos. Nossa, tinha que ser 2. Eles não sabem brincar com pouca coisa não, né? E eu os prepararei bem saborosos para seu pai, do jeito que ele gosta. E você os levará para ele comer, a fim de que ele dê sua bênção a você antes dele morrer. Jacob respondeu a Rivka, sua mãe: Esav é peludo, mas a minha pele é lisa. Imagine se meu pai tocar em mim, ele saberá a minha tentativa de enganá-lo e eu trarei uma maldição sobre mim, e não uma bênção. Imagine, ele iria saber que o filho ia pegar ele no ato. Que negócio é esse que você está tentando roubar a bênção? Não sei, mas eu acredito que sim, que a essa altura ele já sabia que ele tinha roubado. Não, ele vendeu. O que ele fez de errado foi ter oferecido. Ele poderia, gente, como que você não oferece um prato de comida ao irmão? Entendeu? O irmão chegou lá da caça, correndo na caça, estava exausto, a tempo de morrer. Ele não oferece um prato de comida? Agora, será que ele sabia que o irmão não estava nem caçando? Porque como que ele está caçando? Ah, tá. Eu pulei um assunto aqui. Como que ele sabia que o irmão estava caçando? O irmão estava caçando, ele não pegou nem nada lá para comer. Agora, a outra coisa que eu falei antes, a pergunta aqui não quer calar, será que eles comiam? Porque já tinha mandamentos, Abraão cumpriu mandamentos e juízos. Será que ele comia periá, paca, coelho, coati, gambá? Qual era o tipo de caça que ele pegava? Ou será que eram só animais que hoje é apropriado para nós comermos? Fica essa pergunta. Todavia sua mãe disse que a sua maldição recai sobre mim. Apenas por agora ouça-me e vá pegar os cabritos. Então ele foi, pegou e os trouxe para sua mãe e ela preparou bem saborosos do jeito que o pai gostava. A seguir, Rivka levou as melhores roupas de Esav, seu filho mais velho, que estava em casa com ela, e vestiu em Jacob, o filho mais novo. E ela colocou peles de cabrito sobre as mãos dele e nas partes lisas do pescoço. Ela pegou a roupa, né? Tinha um cheiro de Esav, né? Então ela entregou. Os sábios dizem, alguns sábios dizem que essa roupa que ela pegou, essa roupa peluda, diz que é a mesma roupa do sacrifício que o Eterno fez lá, que ele matou lá o animal para vestir Adão e Eva. Eu nem vou falar. Então ela entregou o alimento saboroso e o pão que preparava para seu filho Jacob. E ele foi até o pai e disse: Meu pai, ele respondeu: Aqui estou, quem é você, meu filho? Esses filhos iam muito ver o pai, né? Ele não conhecia nem minha voz. Jacob disse ao pai: Sou Esav, seu primogênito. Fiz o que você me pediu. Levante-se agora, sente, coma, caça. Então me dê a sua bênção. Isaac disse ao filho: Como você encontrou tão rápido, meu filho? Ele respondeu: Adonai, nosso Elohim, fez a coisa acontecer assim. Aí eu fico pensando que nesse momento as anteninhas de Isaac já ligou, falou: Esav falando de Adonai. Isaac disse a Jacó: Venha cá perto de mim para que eu toque em você, meu filho, e saiba
se você é de fato meu filho Esaú ou não. Com essas palavras aqui, parece que Isaac já sabia, né, que era Jacó, ou a impressão minha. Jacob aproximou-se de Isaac, seu pai, e tocou nele e disse: a voz é a voz de Jacob, mas as mãos são mãos de Esaú. Contudo, ele não percebeu, pois as mãos eram peludas, como mãos de Esaú. Por isso, ele lhe deu sua bênção. Ele perguntou: você é realmente meu filho Esaú? Ele respondeu: sou. Ele disse: traga para mim, e comerei a caça do meu filho, a fim de que lhe dê a minha bênção. Assim levou a caça até ele, e ele comeu, e também trouxe vinho, e ele bebeu. Então seu pai, Isaac, disse: aproxima-se agora e beije-me, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Isaac sentiu o cheiro das roupas dele e abençoou. E abençoou Jacob com essas palavras: meu filho cheira como um campo que Adonai abençoou. Portanto, que Elohim dê a você do orvalho do céu, da riqueza da terra, do grão do vinho em profusão. A mesma reza que a gente faz assim quando termina o Shabat, quando a gente faz o Havdalah, é essa bênção. É muito linda. Que povos o sirvam e nações se curvem diante de você. O povo não quer se curvar diante de Israel, não. Eles querem ser... Tá nas escrituras o seguinte: 7 mulheres chegará para um judeu e falar bem assim: vamos, case-se conosco. Não queremos a tua roupa, não queremos a tua comida. Tipo, nós só queremos o teu nome. E o que a gente vê sobre isso? Ela não está falando de... Quando o Eterno fala isso, não está falando de roupa, de mulher, a gente está falando das nações. As nações falam bem assim: não, eu quero a sua bênção, mas eu não quero os seus mandamentos, eu não quero as suas mitzvot, o seu estatuto, o seu juízo, seu modo de comer, de beber, comer caché, fazer mandamento. Eu não quero, eu só quero ter o seu nome de meu marido, de meu senhor. Não, eu sirvo a Deus, eu sou serva de Deus, eu sou serva de Hashem, eu sou serva de Elohim, mas não quer comer o que o povo de Deus come e não quer se vestir com os mandamentos que o povo de Deus veste. Não quer guardar Shabat, as festas, de jeito nenhum. Só quer o nome do marido. Fala bem assim: nossa, ela é casada com fulano de tal. Tipo, aquela ali é uma serva de Deus. Não é serva, não. Quem serve, serve. Quem é servo, serve, né? E se você não faz o que o seu senhor, seu dono manda, você não é servo dele nunca. Que povos sirvam e nações se curvam diante de vocês. Que você se torne senhor para os seus parentes. Parentes deles eram todo mundo, né? Porque eram todos parentes. Que os descendentes de sua mãe curvem-se diante de você. Seja amaldiçoado todos que amaldiçoar e abençoado todos que abençoar. Que bênção. No entanto, assim que Isaac terminou de dar a bênção a Jacob mal acabou de sair da presença de seu pai, Esaú, seu irmão, chegou da caçada. Também ele preparou uma refeição saborosa e levou ao pai e lhe disse: pai, levante-se e come da caça de seu filho, para que você me dê a sua bênção. Isaac, seu pai, disse: quem é você? Ele respondeu: sou seu filho, seu primogênito, Esaú. Isaac começou a tremer de forma descontrolada e disse: então quem pegou a caça que trouxe até a mim? Eu a comi antes de você chegar e dei a minha bênção a ele. Essa é a verdade, e a bênção permanece como está. Ele poderia, sim. Não, eu me enganei. Eu fui enganada. Me enganei, não, me enganaram, tá? Essa bênção sua está revogada. Ele é pai, ele é o patriarca. Está revogada. Agora eu vou abençoar o meu filho verdadeiro. Ele poderia. Ele falou bem assim: e essa é a verdade, a bênção permanecerá como está. Quando Esaú ouviu essas palavras de seu pai, irrompeu em lamento, em alta voz e muito amargo.
Pai, abençoe-me também, ele implorou. Por que agora ele começou a se preocupar com a bênção? Ele não estava preocupado nem com a primogenitura, agora ele está preocupado com a bênção, uma simples bênção. Ele respondeu, seu irmão chegou com uma artimanha e tomou sua bênção. E Esaf disse, seu nome é Iacov, mão que segura o calcanhar. Realmente lhe cai bem, porque ele me segurou 2 vezes. Ele me tomou o meu direito de primogenitura e aqui nesse momento tirou minha bênção. Então ele perguntou, você não guardou uma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaf, veja, fiz dele o seu senhor e dele todos os seus parentes como servo, além de grãos e vinho para sustentá-lo. Que mais existe para fazer por você, meu filho? Meu Deus. Esaf disse ao pai, como só tem uma bênção, você só tem uma bênção, pai. Me abençoe também. Esaf chorou muito. Isaac, seu pai, respondeu, aqui está. Sua casa será da riqueza, da terra e do orvalho do céu acima. Você viverá pela espada e servirá ao seu irmão. Porém, quando você se desprender e arrancar o jugo arrancará o jugo do seu pescoço. Esaf odiou seu irmão por causa da bênção que seu pai lhe deu. Esaf disse contigo, o tempo para lamentar meu pai virá em breve, e então matarei meu irmão Iacov. Entretanto, as palavras de Esaf, seu filho mais velho, foram ditas a Rivca. Ela tinha, um olheiro ali, né? Ela enviou Iacov, o filho mais novo, para longe. Ele disse, ouça, seu irmão está consolando com a ideia de matar você. É a mesma frase que está falando, é a mesma palavra quando fala arrependido. Quando fala que Deus se arrependeu de fazer o homem, entendeu? Deus não está falando que Deus se arrependeu de fazer o homem. Tá falando, e Deus se consolou pelo nascimento de Noa. Ele está se consolando com a ideia de matar você. Portanto, meu filho, ouça-me, levante e fuja, fique com Lavã, meu irmão, em Harã. Permaneça com ele por um período, até que a ira do seu irmão diminua. A ira do seu irmão acabará, e ele se esquecerá do que você lhe fez. Então mandarei alguém até você e o trarei de volta para lá. De lá. Porque eu deveria de perder 2 filhos no mesmo dia. Rivca disse a Isaac, estou enjoada das mulheres do Riti. Das filhas, né, das mulheres de Esaf. Se Iacov casar com uma das mulheres dos heteus, como as que vivem aqui, minha vida não valerá a pena. Então, a gente tem que ter muito assim, às vezes fala bem assim, eu sou servo, meu filho não é servo, meu filho não faz nada. Tanto que eu ensinei meu filho. Gente, olha a situação de Rivca com Esaf. Por isso, Isaac chamou Iacov e disse, depois de abençoá-lo, e ordenou, você não deve escolher uma mulher dentre as mulheres dos heteus. Vá agora à casa de Betuel, pai de sua mãe, e a escolha ali uma mulher dentre as filhas de Lavã, irmão de sua mãe. De vez ele fala bem assim, do meu tio Betuel, ele falou Betuel, pai de sua mãe, dentre as filhas de Lavã, irmão de sua mãe. Que El Shaddai abençoe e torne você fértil e aumente os seus descendentes, até que se torne uma assembleia de povos. Gente, a gente fica pensando, será que ele dispensou Jacó dali sem nada? Sem nenhum... sem nada para levar, entendeu? Por quê? Vá agora à casa de Betuel, pai de sua mãe, e escolha ali uma mulher dentre as filhas de Lavã. Quando Eliseu foi lá buscar Rivca, ele foi com um monte, com um dote enorme, com 10 camelos, com muitas coisas, pendente de nariz, pulseiras. Por que Jacó iria sem nada? E que ele deva
a você a bênção concedida a Abraão, você e seus descendentes que estarão com você, para que tome posse da terra pela qual viaja, a terra de que Elohim deu a Abraão. Deixa eu voltar aqui. Que El Shaddai o abençoe, torne você fértil e aumente os seus descendentes, até que se torne uma assembleia de povos, e que ele dê a você a bênção concedida a Abraão, a você e a seus descendentes que estarão com você, para que tome posse da terra pela qual viaja, a terra que Elohim deu a Abraão. Assim Isaac mandou Jacob embora. Já é a segunda bênção que ele dá, né? Mandou Jacob embora, e ele foi para Padã Aram, até Lavão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rivca, mãe de Jacob e Esaú. Então, quando a gente vê aqui o arameu, irmão de Rivca, quando a gente chega lá em Deuteronômio, que ele começa a falar, meu antepassado era um arameu, tal, fala sobre o Betuel aqui também, né? Esaú viu que Isaac abençoou a Jacob e mandou... Esaú viu Isaac, abençoou Jacob e mandou embora para Padã Aram, para escolher uma mulher de lá, e que, ao abençoá-lo, ordenou que não deve escolher nenhuma mulher cananita como sua mulher. Jacob deu ouvido a seus pais e dirigiu a Padã Aram. Esaú também viu que as mulheres de Cananeu não agradavam a Isaac, seu pai. Por isso, Esaú foi ao encontro de Ismael e tomou, além das mulheres que já possuía, Mahalat, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote, para ser sua mulher. Gente, ele já tinha cagado tudo, tá? Com aquelas filhas de Rete. Agora vai lá e chamou uma mulher lá, parente do Ismael. Que lindo! Esse cara só faz cagada, né? Então, gente, agradeço a todos que ficou até aqui. Quem puder, curta, compartilha, tá? Eu vou deixar salvo aqui no feed, eu vou deixar lá no YouTube, vou subir esse vídeo pro YouTube. Desejo a todos, desde já, o Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe, que Ele nos dê um Shabbat excelente, que esse Shabbat seja como aquele dia que Yehoshua, Josué, venceu os amalequitas, que ele passa bem devagar, que a gente não tenha pressa para resolver as nossas coisas dos nossos dia a dia, que ele venha nos livrar, nos proteger, que ele venha se conectar conosco nesse dia de Shabbat. Tá? Daqui a pouquinho nós já estamos entrando no Shabbat, que o Shabbat seja agradável, que você possa se alegrar, que você possa descansar, que você possa desfrutar dele da melhor maneira, que você nesse dia se desconecta de internet, de WhatsApp, de trabalho, de dinheiro, de conta, de boletos. Esquece. Só assim que que nós vamos ter saúde, entendeu? Que nós iremos estar renovados. Lá em Isaías 58, a Eterno fala que se você conter o seu pé, de profanar o sábado, de falar dos seus assuntos, de estar nas suas empresas, farei cavalgar entre as nuvens e participar da herança do pai Jacó. Então, um Shabbat Shalom a todos, Erev Tov, e até a próxima.